Você compra móveis e pensa, esse é o último sofá que eu vou comprar na vida. Você compra o sofá e fica satisfeito por uns 2 anos, porque aconteça o que acontecer, pelo menos o problema do sofá já foi resolvido. Então você precisa do aparelho de jantar certo, da cama perfeita, de cortinas, de tapete. Então você fica preso no seu belo ninho e as coisas que costumavam ser suas agora mandam em você. E é com esse trecho da página 50 que eu inicio esse vídeo para falar desse livro insano que é O Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Esse livro ele tem como narrador um homem que é desnomeado. Então, vocês que me conhecem já sabem que eu adoro personagens desnomeados. E esse personagem, ele é um tanto que normal, ele leva uma vida corriqueira, ele tem um emprego estável, ele tem uma casa com móveis de designer, mas tem aí uma insatisfação, né? Que inclusive na página 62, deixa eu ler um trechinho para vocês, em que esse personagem diz o seguinte: naquela época a minha vida parecia completa demais e talvez tenhamos que quebrar tudo para construir algo em nós mesmos. Nesse texto a gente começa a perceber essa busca pelo algo mais, né? O personagem ele sente a vontade de sair dessa zona de conforto e buscar outras coisas. E esse personagem ele tinha um problema que era com relação à insônia. Ele já não conseguia dormir por muitos e muitos dias. Então ele procurou uma ajuda médica no intuito de querer medicamento. Ele queria ser medicado para que ele conseguisse dormir. E aí esse médico disse que não ia medicar, não ia passar nenhum remédio para ele e que se ele quisesse saber o que era sofrimento, que ele buscasse esses grupos de apoio de pessoas com câncer, pessoas com doenças terminais. E nesse trecho é muito curioso porque eu me lembrei muito do diário de Anne Frank. Tem um trecho que a mãe da Anne dizia o seguinte: pense em todo o sofrimento do mundo e agradeça a Deus por não fazer parte dele. E aí a Anne era totalmente contrária a essa ideia da mãe, porque para Anne Frank ela dizia que você olhar o sofrimento do outro só fazer você se sentir impotente, né? Que na verdade você tem que tentar buscar a encontrar felicidade, tentar ver a beleza da vida em todas as coisas, porque mesmo na desgraça existe o belo. Mas enfim, esse personagem narrador, ele passa então a frequentar os grupos de apoio. E é isso mesmo, é no plural, porque quando ele vai ao primeiro grupo de apoio, ele consegue dormir. Então ele começa em uma caminhada, digamos assim, ele começa a frequentar vários e vários grupos de apoio porque aquilo resolve o problema dele. Só que aí ele começa a perceber uma mulher em comum em todos esses grupos, que é a Marla. E quando ele encontra a Marla em um dos grupos de câncer de testículo, ele percebe então que ela é uma farsa, assim como ele. E quando ele começa a encontrar essa mulher, ele não consegue dormir, o problema da insônia retorna na vida dele. Eles acabam fazendo um acordo e começam a ficar bem mais próximos. Então, em uma das viagens de trabalho, esse narrador conhece o Tyler. O Tyler que é um personagem o oposto desse narrador, né? Tem até uma descrição na página 217 que diz muito bem sobre essas características aí do Tyler. Ele diz o seguinte: adoro tudo a respeito de Tyler. Sua coragem e inteligência, sua energia. Tyler é engraçado, charmoso, forte e independente. E os homens olham para ele e esperam vê-lo no comando de seus mundos. Tyler é capaz e é livre, e eu não. Então nós percebemos aí dois personagens antagônicos, né? Enquanto esse narrador é frágil, de certa forma é vítima do sistema, o Tyler ele já é destemido, ele tem frases de efeito. Então a gente tem uma dupla bastante interessante. Em um dia, esse personagem narrador chega de uma viagem de trabalho e encontra a sua casa em um estado de calamidade, se é que assim eu posso dizer. Se eu falar mais do que isso, vai ser spoiler. E aí ele fica extremamente preocupado e decide pedir ajuda para o Tyler. E nesse reencontro com o Tyler pede para que o narrador bata nele o mais forte que ele conseguir. É uma cena, uma descrição muito bizarra, né? Mas aí o narrador bate.
E aí então nasce o Clube da Luta. E aí eu percebo que essa luta, na verdade, ela representa uma vontade de se sentir vivo. Então, enquanto o Tyler e esse narrador brigavam e se batiam, eles, na verdade, era a busca por se sentir vivo. O narrador diz que ele, então, passou a se sentir realmente vivo. E eu percebo que é uma metáfora, na verdade, é uma luta contra você mesmo. E bom, o Tyler acaba criando algumas regras aí para esse Clube da Luta, e a regra de número 1 é que você não fala sobre o Clube da Luta. E a regra de número 2 é que você não fala sobre o Clube da Luta. Só que no decorrer do livro a gente percebe que essas duas regras são nitidamente quebradas, porque o Clube da Luta ele começa a criar e tomar uma proporção gigantesca. Vários e vários homens começam a fazer parte do Clube da Luta e depois é criado o grupo Desordem e Destruição, que nada mais é do que uma tentativa de sabotar o sistema. O Tyler explica que ele criou esse grupo no intuito de mostrar para esses homens que eles são capazes de controlar a sua própria história. Eu acho que qualquer coisa que eu disser além disso vai ser sim spoiler e eu acho uma pena não poder falar mais porque a parte mais interessante do livro eu ainda não falei, né, que é o desenrolar, porque na verdade esse livro ele não tem uma linearidade, ele não é um livro linear. Então, ora ele conta o presente, depois ele vai para o passado, volta para o presente. Então, é um livro que é uma espécie de um quebra-cabeças, que o leitor vai construindo ao longo do livro e só no final ele consegue matar a charada, os mais espertos aí vão conseguir matar a charada antes. Eu posso dizer que é um livro psicológico, né, total. As pessoas acham, algumas pessoas só encaram isso aqui como sangue, 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 e para mim é muito mais do que isso. Né? Tem várias críticas, dentre elas a crítica social mesmo ao consumismo, a crítica sobre o politicamente correto, sobre você ter um posto na sociedade, sobre ter um trabalho estável. E uma coisa que eu queria falar é sobre o pós-fácil desse livro. O Chuck Palahniuk, para mim, ele foi extremamente feliz, porque com esse pós-fácil a gente consegue entender melhor um pouco da história tanto do autor, né, porque aí ele fala de uma forma bastante bem-humorada que ele veio de escola pública, então que ele tem uma história, essa revolta com relação ao sistema tem um fundamento, se é que vocês podem entender. E a gente começa a entender até um pouco mais sobre a história, né? O autor fala também que ele escreveu a princípio uma história curta, se não me engano, de 7 páginas, e que veio a se tornar um capítulo do livro também depois, o capítulo 6. Ele diz também que as histórias que ele coloca no livro, que são histórias, gente, bizarras, você sente nojo, você vai, não acredito que isso acontece, aí você pensa 2 vezes antes de frequentar um restaurante, só quem lê vai entender disso. Mas ele diz que esses trechos do livro são um compilado de histórias que os amigos dele contaram para ele. É muito interessante porque o Chuck ele explica que esse é um livro clássico, antigo, mas com uma atualização aí que o mercado, digamos assim, pede. E ele inclusive faz uma referência ao Grande Gatsby. E ele até menciona sobre o triângulo amoroso que acontece entre o Tyler, o narrador e a Marla. Então, se você gosta de livros psicológicos, se você gosta de sangue, mesmo se você não gosta de sangue, eu acho que é uma ótima pedida de livro. É um livro que te faz ver o mundo de outra forma, e o Chuck faz isso de uma forma muito insana. Esse é um livro pra você, é um livro que eu acho que todo mundo deve ler. Eu não falei também do filme, né? Eu assisti ao filme, que é uma produção de 1999, que tem aí o gato do Brad Pitt fazendo o personagem do Tyler. E eu fiquei encantada, boquiaberta com esse filme, porque apesar de ser um filme bem antigo, né, digamos assim, ele é muito bem produzido, né? O diretor ele conseguiu captar perfeitamente a essência do livro. Algumas pessoas disseram que gostaram mais do filme, e eu acho um pouco complicado, né? Porque são gêneros completamente diferentes, são ferramentas completamente diferentes. Mas o que eu posso dizer é que o filme é muito, muito, muito fiel ao livro, exceto no final. Aí esse final, sim, o final é bem diferente. Mas eu acho que vale a pena ler o livro e depois assistir o filme ou vice-versa, porque nós estamos muito bem servidos aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei. Deixa aqui nos comentários se você já leu o livro, se já assistiu ao filme, se tem vontade de ler e assistir.
Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau!